Pai querido, para Senhor, calentar a minha alma. Pai querido, também te pedir, meu Pai querido, bênção. Pai querido, bênçãos financeiras. Pai querido, bênçãos materiais e espirituais, ó Deus. Pai querido, que Senhor é do teu agrado. O Senhor mesmo diz, ó Pai Santo. Pai querido, qual é a sua medição? Pai querido, o Senhor diz, ó Deus. Pai querido, batei, nos dá. Deus, com o filho de um pão terá uma pedra. Deus, com o filho de um peixe terá um escorpião. Pai, todavia, o Senhor tem coisa boa. Pai querido, eu creio nisso, por isso faça essa oração, papai. Pai querido, Deus, Senhor é grande Deus, aleluia. Pai querido, digno de ser adorado, exaltado. Então, nessa noite, Pai querido, quando eu estiver adorando, Pai querido, manifesta o seu sinal, em nome de Jesus. Amém. Coloque o louvor perto que ela está. Nós já vamos para a palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, nesta noite, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, adora ele nesta noite, aleluia. Vamos pela adoração. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, aleluia, de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco assim, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Oh, rebababashuri, 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 somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, terminamos o culto da tarde, a tarde da bênção, agora vieram para o culto da noite, e a gente tem percebido, aleluia, que a palavra do Senhor, aleluia, que tem sido ministrada, tem sido uma palavra de alerta, uma palavra, aleluia, para despertamento da igreja, e também pastoral, né, para trazer à igreja, aleluia, a verdade de Deus, amém? Nós vimos nesses últimos dias, a gente percebe, amém, que está faltando muitas coisas, aleluia, porque muitos não estão conseguindo perceber, amém, o desarme, os laços, a armadilha, as coisas que são postas, aleluia, para que não seja, aleluia, o nome do Senhor seja engrandecido. E muitos estão caindo, né, em tantas assim, ciladas espirituais, amém, porque não entenderam, não compreenderam, aleluia, que a igreja, ela reflete, aleluia, amém, ela reflete luz, santificação, ela reflete sabedoria na terra, e ela incomoda, amém, ela vai em contramão aquilo que está sendo praticado, amém. Então nós estamos, né, hoje aqui, vamos meditar um pouco, para termos mais uma orientação divina, e eu espero que Deus possa, né, orientar vocês. Eu quero falar lá em Jeremias, novamente. Louvado seja Deus, que todos possam se encontrar com paz, prosperidade e saúde, mas na verdade o que nós queremos, aleluia, é despertar a igreja do Senhor. Jeremias 11, versículo 18. Jeremias 11, versículo 18. O que acontece muitas vezes, irmão, que por causa que outros acabam sofrendo, por causa da desatenção, do compromisso, da fidelidade de alguns, os outros passam, amém, a perecer. Um pastor, principalmente na igreja, né, que é o sacerdote de Deus, que é a autoridade de Deus para o quê? Para a correção, para a edificação, para também a exortação, para trazer a igreja, aleluia, como oráculo de Deus em bem-estar e saúde. Você vê que a gente começou um culto à tarde, vamos lá, você vai cooperar comigo, vou estar ali. De repente já não está mais. Eu estou fazendo outra coisa, estou trabalhando, estou não sei o quê. Irmão, a gente imagina que então falava, eu não vou vir, não quero compromisso, não quero, né, anunciar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho minha vida para fazer. Porque fazendo assim é mais fácil para o pastor. Do que o pastor esperar que as pessoas se vistam como deve se vestir, como crente, como culto. Somente eu compreendo os obreiros na ceia. Porque tem que estar, porque a gente vai fazer a filmagem, vai tirar a foto, né? A gente vê que fica desparcerado. Não dá para entender quem está lá, amém, quem está no trabalho. Numa casa, você vai, numa loja, todo mundo de roupa azul, né? E você entende que eles estão te atendendo, que eles estão ali. A não ser que a roupa foi roubada no varal, né? Pode acontecer no dia, né?
A pessoa prepara um terno bonito, um sapato, graças às mulheres, põe uma roupa boa para vir no culto, cultuar a Deus, e no dia, no varal, ela não rouba um anelzinho de varal. Pode acontecer. Eu mesmo, até um cachorro, um dia levou meu sapato embora. Amém? Preparei o terno, tudo, a botina, deixei no sol, quando eu fui procurar, cadê? Não estava lá, só tinha uma. E depois descobri que foi um cachorro. Mas a gente tem que ter a mesma sabedoria em tudo, para que nós não andemos contramão. Senão a gente causa um tipo de transtorno, uma coisa simples, mas pode no futuro causar um grande problema. Vou dar um exemplo do louvor da igreja. Você fala com uma pessoa, vem aqui na frente e canta louvor. Aí a pessoa vem pregar. Ah, vem aqui na frente para nós cantar um hino para a oferta. Aí a pessoa canta outro hino. E ela fala, não, estou adorando a Deus, né? O importante é louvar a Deus, né? É assim que Deus tocou no meu coração. E não é a igreja, não é assim. Igreja, ela trabalha com princípios de bíblico e com concordância. Então, certamente, se a gente vai dispersando os cuidados na simples coisa, no portão tem que ter um obreiro. Quantos anos vi orando, Senhor, coloca uma pessoa atenta, né? Sabe, eu vi um cara que estava em cima de mim, amigo, quando eu li, ela estava me olhando. Às vezes as coisas acontecem tão rápido e nós não percebemos, porque nós não percebemos quem nós somos e com quem nós estamos aliançados. E quem nós estamos aliançados, quem nós estamos, incomoda o mundo. Por exemplo, o mundo, ele acha que a igreja está fora, que a igreja está fora de moda. Então ele quer colocar moda na igreja. Ele acha que a igreja, as músicas da igreja estão muito atrasadas. Então vou modernizar a música. Eu vou na igreja. A igreja está muito sem aparência. Vamos colocar maquiagem na igreja. E se você prestar atenção, a igreja vai sendo deformada. Mas a igreja do Senhor, às vezes não tem nada para se alegrar. Vamos colocar um efeito na igreja. Vamos colocar uma imagem. E se você prestar atenção, o povo de Deus queria até que Deus fizesse uma tenda, um tabernáculo, porque o povo viu que os outros povos tinham uma casa e um lugar onde ele adorava os seus deuses. Isso está em Atos dos Apóstolos. Se você prestar atenção, você vê que as pessoas falam, a igreja está faltando isso, vamos colocar mais alguma coisa. Aí começa a colocar bastante luzinha, aí coloca aquele gelo seco para soltar fumaça, fogo estranho. E se você prestar atenção, a igreja está sendo maquiada, a igreja está sendo enganada, a igreja está sendo esfriada. Porque não é a roupa que ela estava falando domingo, ou a gravata que faz um bom obreiro. Mas o bom obreiro usa a gravata. Se você prestar atenção numa empresa, ele vai trabalhar no escritório, eles falam, de gravata, hein? De terno, né? Meu irmão trabalha de guarda, você pode ir falar de semiforme, né? Não, né? Aí já tá, né? Eu trabalhei nessa CPFL, tinha uma blusa azul, e eu estava no corredor da CPFL, já vinha uma advertência, porque não viu você com a blusa azul da CPFL, né? Então você vê, então tudo que nós estamos na igreja, nós temos que ter certa aderência, certo compromisso, para quê? Para que a igreja se organize, amém? E a igreja tenha aparência como igreja. Agora, tem as outras coisas que a igreja também vai aparecer como igreja. A igreja, ela vai proclamar a justiça e a verdade de Deus. Você não pode estar diante de situação que você não proclama. Não, ela vai brigar comigo, mas você tem que proclamar. Porque certamente a igreja não pode se calar em certo momento, não. A pessoa falar, ela vai pegar o cabo de vassoura e vai... Mas você falou. Você pregou, anunciou, disse, isso está errado, isso é idolatria, isso não agrada a Deus. Você não disse que é de Jesus? Então por que você está empaturrado em todas as coisas aí? Porque aqui já veio pessoas que dizem, eu sou de Jesus. Mas na hora de tirar o patuá de outros nomes, de outras rezas, eles vão sair fora. Então a gente percebe que muito engano está prosperando. Ontem teve esse dia de idolatria no Brasil, dizendo que a padroeira é do Brasil, mas não é, irmão. Como se diz, a Bíblia diz, só o teu Deus adorarás, sua vida na culto, está escrito na palavra. E você sabe que a dificuldade vem porque as pessoas vão usar assim, cada um tem sua religião, cada um faz o que quer, Deus deu livre-arbítrio. Sim, Deus deu livre-arbítrio, mas quando Ele envia
ouvir alguém com coragem e ousadia, ele vai pregar para você, aleluia, que esse livre-arbítrio acaba desde quando a verdade é pregada e você omite aceitá-la. Então aí a coisa muda, já é diferente. Porque aí você ouviu a palavra e você não acatou, desobedeceu, e você será julgado por essa desobediência. Então não tem mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando você é leigo, quando você não conhece. Então por isso Paulo escreveu sobre que Deus não leva em conta a ignorância. Você vai na casa de um crente agora, que era crente, estava na igreja. E aí? Ele não está nos cultos, não está na palavra, ele está aqui. O idólatra. Se prestar atenção, ele está fingindo de crente. Porque ele não é mais. Já desviou no coração, já não demonstra mais nada para com Deus. Porque a aliança, ela é violada e ela acaba sendo quebrada. Porque Deus, ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E por isso Jeremias, ele começou a pregar e chamar eles para aliança, para compromisso para com Deus. Para que Deus viesse ser adorado, para que Deus viesse ser temido, respeitado e exaltado, aleluia. E por isso ele gerou para si uma grande perseguição. Gerou para si um povo que se proclamava o nome do Senhor, o povo que dizia ser de Deus, do Senhor dos Exércitos, virava tudo contra ele. Por isso você vê aqui no capítulo 11, versículo 1. As palavras que veio para ele pregar era essa. Agora, a palavra veio para ele pregar para a igreja. Eu vou pregar outra. Não, eu vou pregar a palavra que Deus mandou falar. E por isso que é difícil. E aí o versículo 1, ó, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizer: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, que diz assim, diz o Senhor, Deus de Israel: maldito é o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Então às vezes você vai falar isso para a pessoa, mas que isso, Jesus é bonzinho, Jesus ama, morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus diz que aquele que não aceitou a nova aliança, a sua palavra, o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele vituperiou e envergonhou o nome de Cristo. Então é muito sério isso aí. Então eles invertem, eles vão pregar isso, porque vai chegar um tempo que as pessoas, aleluia, não vão querer estar na igreja. Porque as pessoas sabem que quanto mais vai caminhando e mais vai chegando, mais a palavra vai mostrando, aleluia, como ele está errado. E aí a única coisa que ele faz é tentar, aleluia, se sucumbir. Tentar dizer, não, Deus está no meu coração, não tem maldição na minha vida, eu não sou maldito, né? Então, você prestar atenção, ele já traiu a maldição, porque quebrou a aliança, não ouve a palavra de Deus, não tem compromisso, já não tem bênção, não tem salvação, porque a Bíblia fala que a obediência é que mantém a salvação e mantém a bênção de Deus. Desobedeceu, já começa a ter problema, já largou do compromisso, já não quer nada com Deus, já não quer ouvir a Deus, não quer atentar o que Deus está falando, aí já começa a maldição. E às vezes você vai falar, a pessoa fala, não, mas isso é Jeremias, é o Testamento. É que não dá tempo de provar, porque eu gosto sempre, os irmãos, para prestar atenção, quando Deus fala, eu gosto de ficar um tempo aqui no Antigo Testamento, e depois eu venho para o Novo, para concluir. É que às vezes não dá tempo para mostrar. Então uma pessoa vem na igreja, ele pensa que eu estou intimando ele, intimidando ele. Não. Eu mostrei isso aí também na carta dos Coríntios, aquele dia, que Paulo falou, eu não vim para vos intimidar. As minhas cartas não era para intimidar, para colocar medo, nisso aquilo. Mas era para trazer a realidade. Então, no capítulo 10 de Coríntios, ele fala que todos eles beberam da mesma água, do mesmo espírito. Mas ele diz, por causa da idolatria, eles morreram uma multidão mordido pela serpente. Então a idolatria hoje não é nada, irmão. A idolatria hoje não tem problema algum, irmão. Aí você encontra um idólatra e fala para ele, ô idólatra, se você continua assim e não adorar só o teu Deus, como Deus como primeiro mandamento, só o teu Deus adorarás, e só ele dará culto como segundo mandamento, na verdade, Êxodo 20, você terá problema, irmão. Porque Deus não vai aceitar o nome dos deuses. A Bíblia
diz que Deus usou Moisés e de voz não falasse a Deus, mas tinha demônios. Um dia eu peguei com uma mulher, isso aí, uma roça do pulo desse tamanho, meu. Mas é a palavra de Moisés, que ele mesmo disse que o povo não estava sacrificando a Deus, mas tinha demônios. Então aqui você vê que a palavra, ela vem como uma aliança, um pacto. Eu estava conversando com um irmão no lugar, eu falei sobre o pacto do irmão que fez pela empresa, ele falou, pacto é coisa do diabo, não, pacto é aliança, só mudou a forma de expressão. E ele está tão contente assim como pastor da igreja e tal, porque ele acha que ele é um crente que sabe tudo, sabe chão, que ele já teve 50 anos de igreja, e às vezes ele quer repreender a gente, irmão. E quando ele estava na depressão, eu ajudei, orei muito por ele, e ele não quer aceitar essa verdade, irmão. Se ele quebrou a aliança, o compromisso, não vem nos cultos, não é dizimista fiel, não é ofertante, não obedece, ele está debaixo de maldição, irmão. Por isso que Deus falou, Jeremias, é essas palavras. Deixa bem claro, não é bem claro o que ele está falando aqui? Deixa bem claro, versículo 4. Que eu ordenei a vossos pais todo dia, em que tirei da terra do Egito, e da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvido à minha voz, e fazei tudo segundo os que vos mando, e assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e lhe dar uma terra de maneira e de mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, amém, Senhor. Então os irmãos perceberam, vocês perceberam que essa palavra ela é dita todo dia. Se você prestar atenção, você liga o rádio, você viu o pastor pregando o culto nesta noite, o culto da vigília, da virada, o culto do resgate, o culto da rosa ungida. Mas de todo jeito você vê que de alguma forma a palavra é pregada. A única coisa é que você tem que examinar a palavra para ver se ela está sendo pregada como ela é. Porque muitas vezes a pessoa prega, mas ele não prega como ela é, ele distorce ela. Porque se ele pregar como ela é, ele vai ver que as palavras são a mesma. Não tem palavra diferente. Hoje a gente inventa muita coisa. Eu estava vendo um rapaz com uma Bíblia atualizada que parece uma história a Bíblia dele, irmão. Chamando o Senhor de você, Jesus. Então uma coisa interessante. E a Bíblia fala que ele é Senhor, irmão, não é você. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Chegar perto dele, tem que chegar tremendo, não tem com medo dele, mas com respeito e reverência, porque ele é Deus, não é? Então não é tratar ele que nem se fosse qualquer não, irmão. Você chega lá diante do tenente coronel lá, e às vezes com os guardas na porta, chega a tremendo. E eu lembro pessoas quando ia ser chamado para o juiz, uma intimação, aí cortava o cabelo, aí aparava o bigode, engraçava o sapato mesmo, e até de roupa social do juiz, com a mãozinha para trás, mesmo, e ficava sentadinho tremendo, ai, a sentença. Então é isso, irmão. E hoje a gente está vendo aqui que Deus está falando todo dia, irmão. Às vezes você vem aqui no culto, eu vi isso ontem, aí eu vi isso à tarde, agora estou ouvindo à noite. Tem gente que já teve no culto à tarde, agora está no culto à noite ouvindo. Agora, vem cá, se eu sou pastor da igreja, todo dia eu estou falando a palavra, que Deus está dizendo que você tem sua parte, faça como deve ser, sem inventar, trabalha, coopera, ajuda, vista como deve ser, vem nos horários, vem para o irmão hoje que é a cara dele. Mas, irmão, você tem que vir no horário sempre, você não veio no culto passado, isso é muito maravilhoso, né? Nós oramos um pouquinho, eu queria até orar mais, né? Mas não deu tempo, a hora passou rápido. E depois nós estamos aqui, era quase 15 para as 9, mas foi uma benção, oramos. Porque eu quero terminar aquele horário também. Porque tem hora para começar na placa, e tem hora também para terminar. Só que quando a gente passa um pouquinho, tem a tolerância. Porque nós estamos diante de Deus. E nós não podemos de maneira nenhuma romper o que Deus está falando do tempo até que Ele quiser. Porque Deus não vai exagerar. O culto começa agora, vai até o dia clarear. Não. Às vezes acontece, mas Deus não faz. Porque Deus é o primeiro que dá exemplo, né, para nós. Você vê que Paulo pregou a noite inteira, que teve um que ficou na janela de bobeira, caiu de mar, viu?
E Paulo teve que descer para ressuscitar. Então eu quero pregar ao ponto que você fica dormindo aí na cadeira, a irmã, o irmão, ao ponto de cair com a testa no chão, porque já foi lugar que era tão quente, o lugar onde era a sede, não tinha ar-condicionado. Hoje tem tudo, até daqui que levamos oferta na época, você vê que teve gente que caiu com pressão baixa mesmo. Pá, acredito, maior no chão, ao Vicente, pastor Vicente. Porque quando era Santa Ceia, o chão assim ficava suado, irmão. A camisa da gente ficava tudo molhada, se olhava no céu, que assim, por alto assim, tudo molhado, tudo úmido de suor do povo. Todo mundo respirando no mesmo lugar. E a gente está ali, Santa Ceia do Senhor. E tem uns que, hoje, irmão, você vê ventilador, ar-condicionado, olha a cadeira que você está aí. Aí você sai daqui tranquilo, irmão. Sem problema no piramonte, né? Que tem do lado das pernas assim, pode doer. Amém, irmão? O bico de papagaio, se tiver, vai sair. Então, por isso que ele está dizendo aqui, no versículo 4, vamos ver de novo. E que eu ordenei aos nossos pais no dia que tirei da terra do Egito, da fornalha do ferro, dizendo: dai ouvido a minha voz e fazei tudo segundo vos mando. E assim vos sereis vos por mim povo, e eu vos serei por vós outro por Deus. Então quer dizer que Deus tira a pessoa do mundo, da igreja, né? Do erro, e vem, e ele vai mostrando para a pessoa como anda, como que deve ser. Então ele não vai pegando e cobrando a pessoa sem primeiro falar, sem primeiro ele ensinar. Você vê que Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, Mateus 11:28. Mas depois ele diz o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para a sua alma. Porque no jugo é leve e no fardo é leve. Quer dizer, ele falou: pode vir se você estiver cansado, oprimido, demoniado. Mas depois, aleluia, que você foi liberto e curado, eu vou dar um amigo em você. Agora você tem um jugo, agora você tem uma vida, ficar na igreja, ouvindo a minha palavra, o que eu tenho para te ensinar. Você precisa aprender e ouvir o que eu estou mandando, porque você será o meu povo e eu serei o nosso Deus. Então, como é que uma pessoa pode ser de Deus se não obedece a palavra de Deus? Não é verdade, não é? Então, a pessoa está ouvindo a palavra, mas não obedece. Mas Deus falou: eu falo todo dia, quando vocês saíram, tirei do Egito, eu primeiro expliquei para vocês como seria a minha palavra, falei com vocês do monte, você presta atenção, Deus chamou eles do monte Horebe. Desde quando Deus estava no Egito, Deus prometeu a Abraão que depois de 430 anos, Gênesis 15, tiraria eles e levaria no monte, aonde eles adorariam o Senhor. Em Deuteronômio 4, você vai ver que Deus falou com eles no meio do fogo. Não adorarás o sol, não adorará a estrela, nem pássaros que voam, nem nada, porque não viram nada, só ouviram uma voz. Agora você está aqui hoje, você teve um ano inteiro, teve o mês inteiro, tem quantos dias Deus falou, quantas vezes? Amém? Muitas vezes, e às vezes muitos dias. E aí? Agora basta nós ouvir e obedecer, irmão. Lembra o que ele falou? Para ser povo dele. Aí você conversa com uma pessoa: não, eu sou de Deus, tem Jesus no coração, mas você não vê dessa palavra, está escrito na palavra. Aí ele vem: a Bíblia foi escrita pelo homem. Hoje a desculpa que muitos dão. Foi o homem que escreveu, a Bíblia já foi atualizada várias vezes. Falei: foi, só que não foi aqui tem a Bíblia, que ela já tem o discernimento de Deus. Ele sabe que tem coisa que às vezes em outra linguagem, mas ele tem discernimento de Deus. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios 5, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê tudo que está escrito nessa minha Bíblia, cumpriu aqui. Quando Deus fez a promessa aqui que ia me libertar, me curar, me restaurar, que aqui seria igreja, ele mostrou a visão da mulher, mostrou a cachoeira jogando, mostrou um vídeo transparente num tempo que esclarecia, ele cumpriu, e hoje nós estamos aqui, aleluia. Foi palavra de Deus. Deus não falou que levaria eu para Israel de dia, levou. Ezequiel 11. E que eu também levaria nos cultos da tarde, Deus falou, e haveria um principado que estava aqui, que é cobrir o rosto para que não veja mais a terra, e ele cumpriu. Você vê que todas as imagens que tiraram dele, que o olho foi fechado, como Deus falou. E Deus levou eu à tarde, dos 7 mergulhos da manhã, e levava eu também à noite. Eu vou ter uma garrafinha
tinha dentro daquela geladeirinha lá. Se eu não puder deixar aqui no canto também. Então, isso é o cumprimento da palavra. Agora, ele falou num dia e já cumpriu no outro, mas me falou várias vezes. Porque quando a gente está perdendo a esperança que Deus prometeu para a gente, que nos ensinou, ele pega e vem e ensina de novo. Isso é, se a gente estiver interessado e ainda ouvi-lo. Porque tem aqueles que acham, já sei tudo, já conheço tudo. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que você vai falar com ele, você sabe o que ele fala? Eu conheço a Deus de Gênesis a Apocalipse. O que adianta ele conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas não obedecer? O que adianta ele falar que conhece a Bíblia, ou os versículos da Bíblia, mas não obedecer a voz? E às vezes é pior ainda para ele, porque ele está com a Bíblia na mão, ele está com o livro de Deus, que é o livro da vida, o livro da instrução para a ética moral, é um livro que te salva, que cura, que liberta, que dirige os passos. Então você está aqui hoje, talvez você está no culto, mas não está prestando atenção, que Deus está falando. Deus está dizendo para a sua igreja que ele sempre alerta a igreja primeiro e depois ele quer um compromisso. E se nós não ouvimos a voz, e se nós não obedecemos, não tem como ser povo de Deus. Não tem como dizer Deus está comigo, Deus está no meu coração, se eu não obedeço ele e a sua palavra. Então por isso começou a gerar um confronto. E um confronto terrível, uma batalha. Aí você vê no versículo 5: para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, quem que era? Abraão, de dar-lhe uma terra de maneira leite e mel, como se vê nesses dias. Então respondi e disse: amém, Senhor. Então você viu que a promessa de Deus, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai entregar para nós, leva um tempo, amém, irmão? Leva uma direção, amém, irmão? E sobre o que? O que Deus está prometendo. Então você não ouve a voz. Todo dia ele fala com a gente. Coloca leis e mandamento, coloca regras, coloca instrução, coloca disciplina, que a Bíblia chama de doutrina, para nós andarmos e viver ela. E se nós fizermos isso, somos considerados o povo de Deus. E se nós somos considerados o povo de Deus, nós temos a promessa de entrar numa terra boa, como ele prometeu a Abraão. E hoje, Gálatas 3,17, a promessa cumpre através de Jesus Cristo. E ele diz: eis que o Espírito Santo a meu foi dado pela promessa feita a Abraão, Gálatas 17. Então hoje nós recebemos o Espírito Santo, a promessa de Deus, através de Jesus Cristo. Agora, irmão, aqui fica bem claro. Tudo que Jesus falou, tudo que a igreja foi exortada, demonstrada e chamada para se ver ouvido, está no Antigo Testamento. Apenas o Novo, Jesus veio, pisou na terra e ele deu os dois, o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo para ti mesmo, e deu a doutrina dos apóstolos para a igreja. Como a igreja deve se comportar na terra, como a igreja deve viver, mas tudo vai debaixo do quê? De leis, mandamentos e obediência. Amém? Porque a lei continua. Só que Jesus ele veio e cumpriu ela, e ele colocou certamente uma nova aliança. Mas continua tendo que obedecer para que haja salvação. Porque se nós não obedecer a Cristo, a palavra, e não ouvir e não atentar, a gente também não recebe o cumprimento da promessa. Tem gente que está sendo salvo, não tem no culto, não ora mais, não dá dízimo, da oferta, não obedece ao que o profeta está pregando, porque certamente Deus vai levantar alguém que tem coragem, irmão. Porque se ele levantar o covarde, ele não vai falar. Ele não vai chegar na pessoa e dizer: não, você está enganado, você está dizendo que é de Deus, você está dizendo que Deus está na sua vida, que Deus não sei o quê, mas pela palavra de Deus, você já era, não. A promessa que Deus tinha já acabou. Porque a promessa, ela tem uma condição: de obedecer. Ninguém vai ser salvo se não obedecer. Por isso que ele diz aqui no 6: e tornou-me o Senhor, né? Apregoar todas as palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumprirão. Porque deverás advertir os vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito.
Você notou que a mesma repetição, você notou que o que nós começamos a ver no versículo 1 está aqui no versículo 6? Porque Deus falou, agora você prega em Jerusalém, agora vai pregar em Judá. Então quer dizer que Deus não muda a sua forma de expressão. A sua palavra é a mesma. A Bíblia diz que Jesus é ontem, hoje e eternamente. E hoje muitas pessoas, Isaías 40, diz que o homem é como uma erva, aleluia, e ele seca e murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então hoje a gente está aqui, irmão, você pode sair daqui mais abençoado, mais ligado a Deus, porque você pode, aleluia, assumir um compromisso de ouvir a palavra e o que? Obedecer. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar para outra igreja, eu vou para aquela outra igreja, porque lá o profeta não vai falar sobre compromisso, não vai falar essas palavras, não adianta, ele sai daqui para outra igreja, chega lá, Deus usa o profeta e fala as mesmas palavras. Está vendo? Que igreja diferente quer ter uma palavra e não é outra? Certamente são entendimentos diferentes, a forma de agir de Deus é diferente, mas se você examinar, você vai ver que as mesmas doutrinas, a mesma palavra. Mas peraí, o católico tem uma Bíblia diferente, porque tem o livro de Eclesiastes, que os 450 anos teve muitos escritores que escreveram lá, aqueles livros de Esther e outros lá que tem também. Mas você vê, irmão, que é o livro de Eclesiastes, que é um período em que Deus não falou mais com ninguém. Então eles começaram a resolver escrever. Amém, meus escritores? E por isso que o católico tem aquele livrão. Mas se for ver a Bíblia católica, é a mesma dessa que nós estamos aqui. Ela tem a mesma interpretação, João Ferreira de Almeida. Mas por que eles pensam diferente e agem diferente? Porque eles escolhem alguns lugares da Bíblia, o qual, aleluia, como se fosse palavra de Deus. Meu filho que é padre, ele diz assim, você sabe que não sei o que, a palavra é coisa de homem, a primeira igreja foi católica. Aí começa, não, padre estudado, fez faculdade. Aí eu falo para ele, mas por que umas coisas vocês acreditam na Bíblia, como vocês falam de Paulo e Coríntios? Depois ele prega Paulo e Coríntios para mim, aí eu mandei falando para ele, o que de Paulo e Coríntios, quando você fala uma coisa bonita, diz só permanece o amor, a fé e a esperança, uma palavra boa, aí sim, né, irmão? Mas por que não fala na Bíblia, lá em Apocalipse, que os idólatras, os assassinos, os impuros, os abomináveis, tudo mentiroso, vai para o fogo do inferno? E os falsos profetas também não falam. Por que não fala na Bíblia dele que o idólatra vai para o inferno? Não fala. Então por isso, irmão, que Deus costuma sempre usar Jeremias, falar em Jerusalém e agora também falar em Judá. Ele queria compromisso. Ele queria que ouvisse a voz. Porque quando tirou do Egito, ele já fez um pacto da aliança com eles, com suas leis valendo, com suas promessas, para que eles, obedecessem, e ele ia ser Deus dele, e ele ia cumprir a promessa. Então tem gente hoje que está tendo promessa de Deus, pega a caixinha de promessa e abre lá. Está escrito assim, eis que Josué herdeu a terra. Josué herdeu a terra, mas teve que obedecer, irmão. Josué herdeu a terra, mas teve que lutar pela causa de Deus, pelo povo de Deus, porque ele começou a colocar Deus como um líder, e de Josué, agora você vai ser líder desse povo, que Moisés é morto, e se você temer, se você for esforçado, se você obedecer a voz, se você, aleluia, fizer esforço, e ler essa palavra, obedecer essa palavra, dia e noite, meditar nela, então fará prosperar o seu caminho. Então aquele Josué tinha que ouvir a voz de Deus, a palavra, para que prosperasse o caminho. Agora nós vem aqui na igreja hoje, aí vem aqui, né, que é uma palavra, ai, Deus te ama, meu queridinho, minha queridinha, e obedecer nada. Obedecer o amor dele, obedecer a graça dele, a misericórdia dele para a nossa vida. Por quê? Porque ele é Deus e constituído, a Bíblia diz, Deus é constituído através do quê? Através das suas leis. Agora não vai ter o tempo da eleição, você é obrigado a votar, meu irmão. Senão você vai ter que fazer uma hoje e até para o celular, né? Justificar seu voto. Senão você paga multa e pode até ir preso. Tá vendo? É a lei da terra, a lei que eles colocam. Então por isso, irmão, ele tinha que repetir essa palavra em vários lugares. Às vezes ele acrescentava uma palavra a mais, né? Porque depende do tipo de povo que ia ouvir, tinha uma palavra mais dura, né?
Porque tem hora que ele ia deparar com o povo que estava longe, então que estava mais perto. Porque cara a cara é mais difícil, né? Subir no monte e gravar para o povão, aí é fácil, mas cara a cara, tete a tete, olho a olho, boca a boca, é mais difícil, não. Tem que ser baixo, tem que ser profeta mesmo. Aí então ele falou aqui no versículo, para nós entender isso, quer ver? Versículo 8. Mas não atenderam e me inclinaram seu ouvido. Antes abandonaram cada um seu segundo, a dureza do seu coração maligno. Pelo que eu fiz cair sobre ele todas as ameaças desta aliança, o qual eu ordenei que cumprisse e não os cumpriram. E disse mais ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. E andaram eles após outros deuses para os servir, a casa de Israel, a casa de Judá, violando a minha aliança que eu fizeram com seus pais. Então quer dizer que Deus fez aliança para que não fosse idólatra, não adorasse outro Deus. Agora vai toda a família adorar outros deuses, amém? Não fazer um monte de coisa, amém? E ainda com o coração duro. E Deus considera como um coração maligno. Você vê que você chega na pessoa e fala: ó, você está com o coração maligno, mas eu sou filho, vamos buscar o resguardo, tá e tá. Aí vai lá, já abre um processo, né? Dizer que você está com picofobia, está com não sei o quê, amém? Evangelofobia agora, de repente vai dizer que você está ofendendo, que não sei o que, sabe que você disse que ele é idólatra? Só porque daqui a pouco você vai ver o que eles estão querendo fazer com esse governo que entra aí, seguro. Vão querer fazer tudo esse tipo de coisa. O pastor não vai poder chegar lá e falar sobre pecado, né? Ele tem que maneirar, se falar sobre pecado, ele vai preso. Você viu que teve um pastor lá no Amazonas, ele foi condenado por uma juíza, porque pregou contra o pecado, porque pregou a doutrina de Deus. Então tem gente, irmão, que ele não vai querer ouvir, vai endurecer, é um coração maligno. E outra coisa, pode ter certeza que ele vai dar os pulos dele, amém, irmão? Vai até para a ignorância. Às vezes eu estou pregando para um, para outro, e a gente percebe que ele diz que é evangélico, ele é crente. Eu sou da congregação cristã do Brasil, né? Aí ele diz que só Jesus é pastor, né? Aí você mostra na palavra de Deus, e toda vez que a gente está no culto, a gente está vendo isso. Há pessoas que fugiram pastores, picados no celular, conversando no meio do culto, falando, tá vendo? Olha o tipo de desobediência, de fidelidade. Isso não, irmão, isso é um confronto. Ainda mais você sendo da própria igreja, da casa, uma pessoa ungida. Então, diante de Deus, a gente está no culto e a gente percebe que as pessoas estão brincando com Deus, não. Esse dia eu estou dizendo, você é casado comigo, tá, isso aqui, pai, se começar a pá, você vai pegar o seu caminho, não. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar uns aos outros, mas a Bíblia diz que não tiver de acordo, não andarão junto. E depois que acontece isso, ela vai reclamar, né? Não pode fazer isso, que é pastor, que é... Não, irmão. A Bíblia é bem clara, você tem que amar os seus inimigos, orar por eles. Mas tem coisa que está na palavra de Deus, irmão. Hoje, se nós prestamos atenção aqui, não mudou nada. O povo não quer servir a Deus como é, o povo quer ficar na idolatria. E aí, depois quer conspirar com a gente, fazer birria. Para o culto durante esse mês inteiro, porque se eu não fizer isso, vestir a roupa que o pastor falou, para mim vestir, para mim estar organizado, aleluia. Aí você vai falar mais uma vez, eu vou embora do culto, aleluia, irmão. E assim fica fazendo birrinha ainda. Não é meu irmão, mas fica, né? O irmão da igreja funciona. Então tem isso Assim não precisa, não vai e tal, vem pro culto, até diz que não vai vir, né? Porque o pastor pregou, para você tirar o batão, para você usar uma roupa mais decente, você parar de ficar conversando no culto, ligando o celular no culto. Quantos cultos eu venho vendo as pessoas sentadas debaixo toda hora por baixo e falando do outro que está lá, irmão. E aí eu entro para dentro de casa escutando, falando dos outros, e aí eu falo dos outros que deixa copinho vai na cadeira, mas você vai na cadeira que a pessoa está cheia de copinho, meu irmão. Então aí o pastor ele sabe que aquela pessoa, irmão, está dando uma de pá, mas não é, irmão. Aí vem aqui na frente pregar,
Aí quer exortar o irmão, quer exortar o outro. Eu não aceito não, irmão. Para mim pregar para você, para mim falar para você, eu tenho que viver, irmão. Se eu falar para você orar, eu tenho que orar, irmão. Se eu falar para você ser obediente à palavra, eu também tenho que obedecer. Se eu falar para você andar como Deus quer, como sacerdote de Deus e tal, hoje Deus não existe tanto. Antigamente, Deus mandava o sacerdote vir com essa sacerdotal e cada culto eles tinham que trocar de roupa. Eu não aceitava o sacerdote vir cheirando suor, não. E outra coisa, todos eles tinham que ungir a barba, tinham que ungir a cabeça, tinham que surgir todo para entrar diante de Deus, para ir lá fazer o incensário, o serviço do Senhor, irmão. Hoje não, hoje você vê, um dia eu fui no culto, o rapaz, eu fui levar um jovem lá para no culto de jovem, né, que era um congresso, chegou uma banda, um homem de bermudão, cabelo grande, amigo com as pulseiras de gordo e tudo, e estava fazendo aqueles negócios, eu falei, vamos embora daqui, gente. E era dentro da própria casa da mesa, eu falei, vamos embora. Não vou ficar aqui, quer dizer, o jovem não viu uma coisa dessa, eu fui encher essa banda, e ele está de bermuda assim, ó, e guitarra e pá, que não parecia louvor, adoração, que parecia um negócio estranho, irmão. Porque a Bíblia fala que o louvor ele tem que subir como incenso, a oração tem que ser como incenso. Amém? Agradável a Deus. A oferta ela tem que subir como incenso, porque Deus ele não vai pelo som, ele vai pelo aroma, ele vai sentir o cheiro do que está sendo apresentado para ele. Então quando Deus, você faz o sacrifício, o nariz de Deus sente o aroma da sua oferta. Foi isso que Paulo escreveu em Filipenses 4, que ele diz, no versículo 19, eis que a vossa oferta seja aprazível a Deus. E por isso Deus multiplique as vossas finanças, porque Ele mesmo foi bem claro. Ele foi bem claro. Por quê? Porque Jesus, segundo a sua riqueza e glória, te abundância em tudo. Ele termina assim, com uma liberação profética sobre ele. Então por isso, vamos acordar, porque se a pessoa vir na igreja, eu falei, vim no púlpito, vim aqui, não quiser estar como a palavra está dizendo, certo que ele vai vir, ele não conhece, ele vai aprender, claro. Mas depois do tempo, ele tem que andar de conformidade, não adianta mais. Já ouviu, já está cansado de saber atrapalhar. Não, eu tenho 50 anos, estou de crente. E você vai ver, quanto mais crente velho vai ficando, pior vai ficando, irmão. E vai ficando aquele crente cagado, eu tenho 50 anos de crente. E a Bíblia fala que nós temos que estar atualizados todos os dias, porque sempre a doutrina é a mesma, a vida cristã é a mesma, ela tem as variações, porque vem as lutas, as dificuldades, as investidas malignas, o homem é sujeito errado. Mas ele não pode sair muito fora dos princípios de Deus. Aqui chegam pessoas que perguntam para mim, pastor, essa igreja, eu posso vir de calça? Falei, pode, se a senhora entrar aqui, pode vir até de topilés, aí não tem problema. Só que a senhora não vai permanecer assim. Porque já aconteceu comigo, a mulher veio com um shortinho, que era daquele jeito, quando eu comecei a orar, o poder de Deus operou, era lá embaixo. Ela ficava sentada bem de frente. Que eu orei, a pombaginha dessa ela ficou com vergonha. Aí ela pediu uma coberta, você tem uma coberta para mim ficar no culto, eu quero cobrir minhas pernas. Amém, mano? E a gente vê pessoas aí, irmão, calejada, amém, mulheres antigas no culto, hoje que andar aqui em mocinha na igreja, tudo. Você vê jovens aí que já estão tempo na igreja, tem 10, 5 anos, que está aqui numa mão de mão na igreja, mesmo. O saradão vai lá na academia, e vem de calça apertadinha e tal, aí dobra o joelho e fica aquela marrona mostrando. Então, se você prestar atenção, irmão, são doutrinas, amém, que Deus não quer que a igreja faça isso aí. O próprio Deus falou para Moisés, não faz a escada muito alta quando for oferecer sacrifício, porque vão aparecer a tua vergonha. Isso é orientação de Deus. Então, vamos continuar. Versículo 9. Disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Então, você viu? Então, na hora você vai ver que as pessoas, que Deus manda você pregar, ou falar, ou chamar a atenção, ou corrigir, ou exortar, ou trazer eles para a presença de Deus por uma realidade, por aquilo que Deus falou, por aquilo que está na palavra, tendo outros Deus na vida, essas coisas, ele quer começar a conspirar com você, irmão.
Se a sua Bíblia não passa mais na rua, né? Já risca seu nome da agenda. E aqui eu vou riscar o teu nome da minha agenda. Amém? Já não quer mais, você vê que ele muda, porque ele começa a ver que você não está brincando, irmão. Amém, irmão? Se é crente, amém, irmão? Amém? Tem uns que passam, quem é crente com certeza, diga amém. Amém? Porque tem uns que vai ficar meio, será que eu sou, será que eu não sou? Por quê, irmão? Porque às vezes ele vai vir na igreja, tudo que é pregado na igreja, tudo que é falado, tudo que Deus quer na igreja, ele coloca, me dá um pulo desse tamanho, irmão. Eu já preguei com pessoas aqui, irmão, torcendo o nariz. A mulher vai dizer assim, olha, demônio, porque não estava aceitando, não é assim. E você percebe, irmão, que a pessoa fica fazendo assim pro outro, às vezes é demônio, né? Que não é assim, a palavra não é assim. Porque ninguém gosta do jeito que eu prego, irmão. Eu já percebi, porque eles são evangélicos. E quando é evangélico, que é um evangélico que já está calejado na igreja, mas não tem princípio de Deus, está na idolatria, está nisso aqui, aí ele fica conspirando, irmão. Ele vai embora da igreja e quer levar os outros para outra igreja que ele vai ter lá. Lá tem rodapé, no culto, teve igrejas, irmão, para dar gospel. Tem igreja que você anda, já aconteceu isso. Eu vejo os jovens andando em volta da igreja, primeiro fumo baseadinho, depois toma uma vodquinha daquela que é tal, e depois já está com o culto, fica lotada a igreja, sem enche o sino. E eles assobiam, agora você imagina, irmão, tem igreja, aleluia, que a doutrina de Deus, mesmo sendo falada, e daquilo, o que as pessoas fazem? Não está nem aí com nada, irmão. Agora, tem pastor que ele não pode ir lá e pregar. Se ele pregar contra aquela prostituição, contra aquelas coisas, primeira coisa que vão fazer é conspiração contra ele. E outra coisa, se não tentarem matar ele, irmão. Por isso nós começamos no 11, versículo 18. O Senhor me fez saber eu, e sobre não me fizesse ver as suas maquinações. E era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramava um projeto contra mim, dizendo, destruímos a árvore com seu fruto. E ele, cortemo da terra dos viventes, e não acha mais memória do seu nome. Você viu que então a conspiração, aleluia, religiosa, de idolatria, de rebeldia, de rebelião, quer matar o pastor, quer matar o profeta. E o profeta, se não deu por revelar, ele vai querer o cordeirinho, irmão. Você viu o próprio Jesus? Fizeram o que com ele? Só que ele era o cordeiro que tinha que ser crucificado, porque estava escrito nisso. E todos eles teriam que ser mortos de cruz. Agora você imagina, irmão, a Bíblia diz que ele foi como um bom cordeiro para o matadouro, sem abrir a boca, na frente perante os seus tosquiadores. Agora imagina, irmão, a pessoa trabalhando contra o profeta, a meio conspirando, porque o profeta pegou para ele e falou, Deus, quando chamou você, trouxe você para a igreja, ele colocou a palavra na igreja. Porque a pessoa quer vir na igreja e não quer a doutrina. A mulher falou para mim e falou, mas ele é crente, não sei o que eu falei. A igreja tem a doutrina dos apóstolos. Atos 42, ele começa. Como viviam os convertidos. Não havia oração, não havia temor, meditação na palavra, não havia uma união nas coisas, nos seus bens, tudo em prol do reino de Deus. E Deus ia acrescentando que você não sabe, essa é a igreja. Se a pessoa falar para você que é crente, irmão, que serve a Deus, que está na direção de Deus e não tem essa vida, amém, de oração da doutrina dos apóstolos, dia após dia, perseverando nela, amém, distribuindo seus bens, tendo até perca de algumas coisas para dividir por irmão, amém, dividir choro, pranto, às vezes financeiramente, para ajudar, para que a igreja, aleluia, permaneça na presença de Deus. Não pode ser errado, irmão. Se a pessoa não mora mais, quando a igreja está orando em casa, começa a dar a doutrina do apóstolo. Isso aí Jesus disse, quando estiver em secreto, a hora do teu pai que começará. Mas Jesus estava mandando entender que aquela pessoa tem as intimidades com Deus, coisa íntima, que ele vai ficar orando na igreja, irmão. Será que ele vai ficar aqui orando na igreja? Passou 3 mulheres morandinho, e eu fiquei olhando para as partes dela, as curvas dela. Vai falar aqui, você fica falando, Deus me perdoa, hoje eu dei lá na
cidade, eu fui lá na compra, loja americana, mas passou lá, e parecia um violão, né? E aí? Você vai ficar aqui, vai ficar olhando, não vai ficar sabendo que você está levando os seus olhos para que nem tantera. Então por isso, irmão. Eu furtei, eu fiz alguma coisa errada, eu não tive um pecado, bebeu uma bebidinha, queria me chegar, eu fumei uma maconhinha, me perdoa. Não vai ficar gritando assim. Então são coisa íntima. Masturbou, que o outro chegou um dia, falou para mim, pastor, ele até morreu esse irmão. Todo dia ele vinha para me orar, eu estou masturbando, o senhor vai morrer, desse jeito. Tá vendo? Onde você foi? Onde ele foi hoje? Todo dia do culto tem que orar, porque você. Amém? Aí eu peguei e falei para ele, gente, você vai morrer. Entendeu? Por quê? Demais, irmão. Toda vez tem que vir orar para pedir perdão, amém? Porque nós não vamos. Então aqui, irmão, certamente todo profeta, ele é uma árvore frutífera. Porque ele está dando fruto para Deus. Porque para o homem não tem importância nenhuma, para Deus é fruto. Quando você prega, quando você fala que Deus está mandando, quando você obedece a Deus, você se relaciona fiel a Deus e ouve a voz de Deus, você está dando fruto. Agora, o que o mal faz? O conspirador, aquele que não aceita a palavra, vai tentar acabar com o seu fruto. Agora vai jogar pedra, ele vai armar ciladas. Agora aqui ele pode levar até o extremo, irmão. Pode até te matar, irmão. Você não viu que um dia eu cortando o cabelo, a mulher falou para mim se eu aceitasse o Jesus dela, e tá papai, ela sabia que não era espírita, eu tinha aquelas guias e tal, pá, e eu falei, peraí, eu vou buscar o meu Jesus com a senhora lá. E aí eu vim aqui disposto a pegar o trabuco e subir, vai dar uns tiros na casa da irmã lá, aleluia. Por quê? Porque o Jesus era aqueles outros, estava conspirando, ela corria o risco de vida mesmo. Porque ela pregou para mim, aleluia, irmão. E eu não gostei, porque eu achei que tinha Jesus, e Jesus estava no meu coração, e eu era obediente àquilo que eu fazia, eu agradava a Deus, mas na verdade eu era traficante, era macumbeiro, todo tipo de coisa, irmão. Idólatra. Então por isso, irmão, a palavra ela mexe no carro. Ela atrapalha, ela faz uma obra, meu irmão, que ela mexe com o osso, perturba e abre para decidir o pensamento do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12, eis que a palavra de Deus é eficaz, é mais cortante do mais espada dos gumes e penetra até o ponto de dividir o coração, aleluia, abre para decidir os pensamentos e o propósito do coração. Você está ouvindo a palavra hoje? A palavra está mexendo com a sua cabeça, está mexendo com o seu coração e os seus ossos estão colocando no lugar. Aleluia. Agora, quando a pessoa quer, aleluia, ser direitada, ela quer ser mudada, ela quer ser trabalhada, ela quer ser feita segundo a forma que Deus quer fazer na vida dela, pela correção, pela disciplina, é mais difícil. Porque Paulo falou que a correção de Deus, ela gera tristeza em nós no princípio. Mas depois ela dá alegria. Mas a do mundo não. Do mundo, a correção do mundo traz angústia e a angústia fica. Você vê que tem gente que usa aquela frase, se o pai não ensinar, a filha vai ensinar. Tem gente que já usa muito esse ditado antigo. Se o pai não ensina, a vida vai ensinar. Então é complicado. Então você veio hoje, você precisa estar atento, se você está obedecendo, se você é servo de Deus e você está falando de Jesus para alguém e você está dando fruta na igreja, você tem que tomar cuidado, aleluia, porque a trama às vezes fica oculta e você tem que orar a Deus para saber se tem algum tipo, aleluia, de obra maligna contra você, amém? Na rua que você passa, no seu trabalho. Às vezes aquela pessoa já está tudo vendo você, às vezes tem mania de orar. E tem uns demônios que eles ficam dando louvor para dizer que está na presença de Deus. Para te irritar, irmão. Eu lembro que tinha uma casa aqui, quando eu estava aqui, eles ficavam cantando, pegaram no pé de mim, para ser tal, e aquilo mexia na minha mente. Eu falava, será que o demônio está dentro de mim? Mas estava aquele barulho, aquele louvor, era só para incomodar o outro. E até hoje, quando eu chego em casa lá, eu gosto de assistir a televisão, ver uma notícia e tal, ele gosta de ficar ouvindo muito louvor de outras igrejas, muito barulho, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que dar uma esfriada, mesmo. E o diabo sabe, eu fico fazendo um monte de coisa, tipo, muito para meditar. E eu já percebi que é coisa do diabo. Porque o diabo, ele quer deixar para que você se perca depois. Quando você vem pregar, você vem irado.
Pastor, mas o que eu faço então para sair disso? Você ore. Abre um salmo. Como melhorou para ter revelação. Para saber do mal que está vindo em trama oculta. Porque se Deus não revelar, você não consegue ver. Porque o negócio é tão tranquilo, né, aparentemente, né? Que vai tudo mansinho, o ar está normal, as coisas estão normal, mas de repente a marreta está me solto. Você não ouviu como é que é? Ela vai no programa duro, atenção, agora ele vai, né, vai tirar minha lã, vai tirar o óleo, mas aquele dia não, ele vai meter uma marreta mesmo. Então é complicado. Então por isso que ele diz, eles vão tratando de forma, aí que você nem percebe, né, irmão? Você vê tudo raso, a pessoa cai. Aí com dá uma chupeta, abre sua Bíblia em Salmos. Oh, aleluia. Salmos. Oh, aleluia. Deixa eu ver, se é Salmo 100. Deixa eu achar aqui. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Salmos número 12. Você vai ver que Davi orava pedindo socorro pela falsidade. Salmo 112, ó. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Olha aí. Ele diz, ó, e falam com falsidade uns aos outros, e falam com lábios bajulatórios, e o coração fingido. É isso dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E ele diz, ó, corte, Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem com a língua prevalecemos e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então se percebe que dentro da igreja, dentro dos templos, em todos os lugares, tem esse tipo de falsidade. Falso irmão, falsa irmã, pessoas falsas demais, diz que está por cima, não está. E tem uma coisa, qualquer um que oferecer um homem no evangelho, ele vai. Se lá não tem doutrina, se lá só cantar louvar e ainda recebe uma oferta depois que canta, irmão, vou para lá. Se lá não tem ninguém que fala que tem compromisso, tem que obedecer, que tem que viver a palavra, porque senão fica debaixo de maldição e não recebe a promessa, o que ele faz? Ele vai para outra e diz, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, bendito seja o nome dele, tudo que você pedir me cuidar, amém? Deus é bonzinho, vamos lá, tem a cura, tem aqui a provisão para você. Você pode pedir um carro vermelho, um carro amarelo, faz uma campanha de um caminhão, para uma casa e tal, amém? Sua empresa. Então você tem que ter uma outra palavra. Só que no mundo espiritual, quem é servo de Deus, a igreja de Deus, que está na presença de Deus, está incomodando o mundo. E às vezes está incomodando quem está dentro da igreja. E quem está dentro da igreja, às vezes está agindo com hábitos bajuladores, com falsidade. E muitas vezes se procura, se conta no dedo, irmão. Você não viu Paulo escreveu, sofri muito na mão dos falsos irmãos. O outro pastor que era na igreja, como sofreu na mão dos falsos irmãos. Orou tanto para os irmãos depois que arrumou carro, trabalho bom, comprou celular, papapá. Nunca mais foi à igreja, mas fazia vigília para pagar 3 aluguel atrasado, lembra, irmão? Cadê eles? O outro juntou um grupinho e foi para a igreja lá embaixo. Se você prestar atenção, no meio dos fiéis, permaneceu só eu até o fim, até que o nível deu a igreja ao outro, fechou lá, e eu fui para a série e hoje tenho que ver o ministério. Mas aí, se você prestar atenção, você tem que ter muito cuidado, muito bajulação, é muito palavrinha, tapinha nas costas, beijinho, beijinho, meu queridinho, eu te amo em Cristo. Só que com o tempo você vai percebendo, porque você vai ter que orar, aleluia, para se defender contra essa maldade, irmão. Porque quando você lida com falsidade, você lida com traição, com falsos irmãos, que são muito, você tem que orar muito, irmão. Não é verdade, né? Porque você escapa de um, já vem outro. Chega um, bate uma lábia. E outra coisa, chega um tempo que eles até comentam também, faziam linhas. Ei, aquele irmão é legal, vai lá e empresta, que ele faz um checão. Eu já vi gente que enganaram dentro da igreja. Eu estou com isso, estou aquilo. Queria os pessoal para fumar pedra, hoje droga, ele chega com um saquinho vazio, com uma chave na mão e dizendo, não, meu carro quebrou, não dá para você arrumar um caminhão de 50 pau para mim aí, porque eu vou pôr gasolina no meu carro, depois amanhã eu passo aqui, eu te deixo aí. Aleluia? Não é isso, irmão?
E muitas vezes ele vem como crente, pai do Senhor, irmão. E às vezes ele está dizendo pai do Senhor, mas não tem nada de Deus, irmão. Amém, irmão? Ele já mudou de várias igrejas, já fez muitos irmãos sofrer, já fez compra. Meu irmão, traz um cartão para mim, eu vou só comprar no limite lá, dá a senha e já te trago. Irmão em Cristo, é fiel a Deus, é temente a Deus, não vai fazer esse corte, essa ladainha. Mas tudo isso vem com falação, com conversinha, vem no orelha do crente. E por isso que, vamos voltar a ler o primeiro versículo. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Quer dizer, quem quer saber se vai, amém, vai pagar aquela conta? Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. Você olha por aí, você acha um monte de gente fiel? Quantos anos eu estou orando aqui na igreja? Você é fiel, vocês que estão aqui são fiel. Mas você acha? Não, irmão. Tem um que abriu o jogo da lanchonete, abriu não sei o quê, papapá, agora está prosperando, está com carro, está com a casa, tudo que pediu para a gente orar, tudo Deus fez. Cadê, irmão? Se vira está dizendo, se o pastor morrer lá, quem vai pregar para nós? Entendeu? E vem vir orar para o pastor não morrer, ajudar. Não morre, meu filho, eu te amo verdadeiramente, eu vou orar para que Deus trazer a vida. Para te dar força, para te acrescentar uns anos de vida. Eu vou estar com você, amém, até o fim, aleluia. Mas não é isso não, irmão. Você pode ver que ele está, amém, até quando está um pouco mar de rosa, quando está prosperando, está entrando recurso na igreja, as maravilhas, mas a hora que aperta, a porta está surrada, ele já fala, não, estou pegando minha mala, agora me convidaram para estar numa igreja no culto lá, o pastor, é que vem um monte, irmão. Aleluia. Cheio de promessa. Aí no versículo 2, falam com falsidade, uns aos outros, uma falsidade tremenda. Fala com os lábios bajulador, porque o falso ele é bajulador. A Bíblia fala que aquele que te elogia, aqueles engana, mas aqueles que te exortam porque te amam. Você pode ver quem quer que o bem fala palavras duras. Assim fala, irmão, chega na hora do culto certo, seja fiel a Deus, mas você pode roubar o dízimo, amém? Querer enganar Deus, amém? Irmão, veste uma roupa decente, porque desse jeito aí você vai levar um monte de mão para o inferno, tá vendo? E depois vai junto também. Então tem coisas, irmão, que a gente prega e a gente às vezes só arruma inimigo, irmão. E agora, você nem arruma inimigo porque pregou, tem aqueles que já têm o caráter de falsidade, que é falso do homem. Uma falsidade porque não foi transformado. Uma falsidade porque ainda está enganado com a vida. Porque se ele está ligando no meio de um monte de gente falso, um crente, no meio de nada, ele vai ajudando, ele vai tacar o joelho no chão e vai orar o seu Deus, não é? Amém? Ele vai dizer, queima essa língua, queima seu coração contra mim, amém? Queima essa boca, amém? Amém? Às vezes a gente perde até para nós mesmos, eu queimo a minha língua, põe um guarda. Paulo Davi pediu para Deus, põe um guarda, Senhor. Porque às vezes a gente bajula demais, irmão. Tem gente que vem na igreja, ele não vem para ouvir a voz de Deus, para ser exortado, para crescer como soldado de Deus, mas ele vem e precisa do babado. Às vezes tem que estar aqui com a mamadeira, amém? E com o babador, amém, irmão? E muitas vezes ele vem para a igreja, ele acha, aleluia, que aqui é a creche, amém, irmão? Sim, no começo, sim, dá leitinho e tal, mas depois vai aumentando, vem no cartório, irmão. Porque Paulo disse, se a pessoa não aguenta, ela é criança. Amém? Então muitas vezes a gente está vivendo um tempo, vamos terminar. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres, do gemido, dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Está vendo? E as palavras do Senhor não são palavras puras, prata refinada em cândido de barro, depurada essa que fez, aleluia, provada. E ele diz, sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrará para sempre. Quer dizer, ele estava falando do futuro da geração. E ele diz, por todos os lugares são dos perversos, quanto entre os filhos dos homens, a viveza é exaltada. Então você viu que Deus cuida, que quem procura, aleluia, que quer sair desse tipo de coisa. Porque às vezes a gente está no meio da falsidade e está rindo junto. E muitas vezes, aleluia, contando piadinha junto com o falso. E não quer sair, vem de orar, Deus, essa falsidade, essa lábia mentirosa, e está me elogiando, mas está querendo me enganar, né, irmão?
Esse tempo atrás eu fui enganado. O rapaz levou o dinheiro que eu falei da arte que ele cortou, né? Uma parte, e deu um 50 para ele, então ele disse que ia voltar até hoje. O trono. Aí, e parecia que ele falou para mim: eu sou gente boa, eu sou honesto, eu não faço as coisas, eu não roubo, não engano ninguém. Eu sou o pai que eu sei que você é um homem de Deus. Pronto, caiu na rabia dele, né, irmão? Aleluia! Eu muitas vezes que ele me empresta para mim, você sabe que eu sou teu amigo, né? Você sabe que eu vou devolver. Mas quantos anos está aí que nunca pagou? Ele não se preocupa. Então a gente como crente, no meio de tanta gente, de tanta geração, de tanto infiel, de tanto bajulador, de tanto falso, você tem que clamar a Deus, e Deus espera que você busque Ele, não é? Por quê? Porque Ele vai te livrar. Porque Deus é especialista em tirar nós da falsidade, nós dos falsos, né, situações. Porque se a gente não fizer isso, não estiver orando constante, buscando, a gente vai ter problema. Vocês entenderam até agora o que Deus está falando? Vocês estão entendendo? Então a falsidade existe, é multidões, são muitos. Infiéis, babujação é muita. Só que ele tem que orar e tudo isso. Amém? Ai, ele está com falsidade comigo, eu vou orar. Você vê que tem gente que casa sai da igreja e não passa orar. Não posso, Senhor. Se esse cara, se esse rapaz veio, é crente mesmo. Se ele veio para conversar no meu ouvido. Ah, Deus, mostra para mim. Me ajuda, me socorre. O Senhor sabe que eu sou teu servo, sou piedoso. Amém, sou pobre necessitado. E tenta levar o meu ganho ainda, aleluia. E tem gente que é duro, irmão. Às vezes você está ali já passando processo e Deus já sabe e te deixa ela pior ainda, irmão. E o diabo, ele usa essas pessoas aí, 71, e pega as pessoas cruzando teu cartão. Você viu que eu comprei um negócio, já risquei lá, e está vindo todo mês tendo que pagar. Faz 2 meses que eu tenho que pagar, e estou tentando cancelar. Vai lá no coisa eu cancelei. Mas mesmo assim está vindo pagamento, irmão. Aí mandaram um zap para mim, dizendo que eu tinha que dar uns dados, mostrar que eu comprei, mas eu dar. Mas eu orei a Deus também, falou: Senhor, o senhor tem que dar uma ajuda nesse meu cartão, porque paga 228, com mais 2 vezes 448, né? Deve ser isso aí, 228 mais 228, fazendo a conta, vai pensar no custo do crente, não é, irmão? Então você aperta o clicão, eles falam que cancela automaticamente, mas não cancela. E nesse tempo já ganhando juros no seu dinheiro, já você ficou indignado. Então você precisa orar. Aleluia. Veja outra coisa aqui. No capítulo 11, olha outra coisa também aqui. No Senhor me refugio, e como dizeis, pois a minha alma foge como um passo para o teu monte. Porque eis que os ímpios armam o arco e dispõem a flecha, a corda para o culto dispararem contra os retos de coração. Está vendo? Destruímos os fundamentos. O que é o fundamento? Fé. Amém? Fé, diga assim, fundamento é fé e a prática da palavra. Em Hebreus fala que o fim fundamento é fé, né? Esperança da fé. E em Mateus 7 ele fala que você mantém o fundamento, casa fundamentada, né? Se você tiver na prática da palavra, porque vem o vento, né? As investidas, e você não afunda. Então aqui está mostrando que o ímpio fica esperando um momento, aí você está alegrão está assistindo, feliz com Jesus, estou alegre, e naquela alegria morreu um pouco. Amém? E às vezes a gente morre na nossa alegria, porque a gente vai festejar com pessoas erradas. E às vezes, de repente, ele fica vendo a sua alegria, aí vem uma seta maligna, uma inveja, e já joga uma água fria na sua alegria. Amém? Já quer acabar com o seu sonho. E às vezes você está sem fé e não está na prática da palavra, pronto, destrui o fundamento, Deus não pode fazer nada. Porque Deus só pode operar quando nós estamos orando, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos na casa dele, quando nós estamos buscando abrigo. Amém? Porque há muitas línguas infiéis, há muita falsidade, e isso é em geração em geração, e não tem jeito, o único jeito é buscar a Deus, porque Deus quer isso. Está muito falsidade sua voz, então me ora a mim. E a Bíblia é bem clara que a nossa oração, ela vai como um incenso para Deus. Amém? Ela sobe como incenso. Senhor, é tanta falsidade, aquele irmão fez isso comigo, aquele irmão. Ai, Senhor, é tanta trama, eles me causam muito prejuízo, tristeza e angústia. E às vezes eu saio aqui, o mundo de casa, vou na outra casa, tem mais falso lá. Mundo de igreja, lá tem mais falso. E em todo lugar que eu vou, amigo, falsidade. E aí você fala: onde eu vou então? Né? Você tem que orar, amém?
Porque certamente a falsidade pode ferir você e machucar. A falsidade pode até te matar, irmão. Você sabia? Porque o falso, ele leva no extremo. Ele fala coisa no extremo para te destruir. Ele quer acabar com o seu fruto. Quer acabar com a sua alegria. Vamos encerrar. Salmo 27. Glória a Deus. O que eu faço, Senhor? Você vem para a igreja orar. Pastor, você não sabe de casa, eu sempre tenho uma falsidade, tem uma conversa que parece que não é verdadeira, tem uma trama lá, então você vem orar, vem, porque é isso que Deus quer. Você está pobre, necessitado, um monte de leão querendo te devorar, a falsidade te cerca, a mentira, o jeito é botar o rosto no pão e pedir a socorro a Deus. Então por isso no 27 diz assim, no versículo agora 4, uma coisa eu peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no teu santo templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levarei-me sobre uma rocha, que é Jesus. E agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. E do seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Amém? Então, se uma coisa eu peço, uma coisa eu buscarei, que eu fique bem na palavra, pensando na palavra, sendo orientado por Deus, na casa de Deus, em oração, amém? Porque vai chegar um tempo que você está debaixo da rocha. E essa rocha que Deus dá, ela dá água, dá pão, ela guarda, ela protege contra sombra, contra calor, contra o frio, contra todo tipo de coisa. E ali você será iluminado, será guardado, você será refrigerado, como está em Isaías, depois você vê 32, que não dá mais tempo para encerrar. Aí você vê lá que ele faz a promessa em Isaías sobre você vir para o reinado do Senhor, que você estará sobre a sombra da rocha. E até os céus enxergarão, e até os mundos não errarão os seus caminhos. Porque certamente ele falará conosco. Então Deus se agrada que você ore, que você busque pelos seus problemas, pelas suas lutas, para cercar de mentiras, cercar de todo tipo de coisa. Pregou a palavra, agora tem trampo, conspiração religiosa, e você vai fazer o quê? Não vai pegar a metralhadora e sair, amém? Porque se não tem, que é tanta coisa ruim, é tanta falsidade, que a pessoa entra em depressão, pega um trabucão, vai, amém? Tem gente que sai enlouquecida, amém, irmão? É irmão falso, é irmã falsa, pai com filho, filho com pai. Então uma nação, geração, está assim, irmão. E na igreja também às vezes vai acontecendo. Então o crente busca Deus. Aí no versículo 8, ao meu coração me acorre. Está vendo? É o que ele pensava, o que ele está querendo fazer. E buscai a minha presença, pois buscareis a tua presença. Então ele tomou a decisão de buscar a Deus. Deus falou, faz isso, Davi, vem me buscar. Amém? Busque a minha presença. Amém? Então você vem no culto, Deus está falando, ore mais, clame mais, busque mais. Vamos encerrar, né, irmão? Em nome de Jesus. Coloque o louvor para nós, terminados agora, 9h em ponto. Amém? Porque não dá mais tempo, depois você lê Isaías 32. Então por isso que eu estou orando. Porque, irmão, a gente tem sofrido, pastores nos últimos dias, porque prega a verdade, irmão. Fala o crente para mim, para o culto, senão você é idólatra. Você deixa a igreja para orar, para ir no campo de futebol, você está idolatrando. Às vezes você anda a noite inteira, chega 2 horas da manhã, depende do lugar que você vai assistir, e na igreja 9h30 você chega em casa ainda está murmurando, reclamando. E às vezes começa a conspirar. Aí começa a trama, começa a falsidade, começa a falar coisa. Aí começa a tentar jogar jogo de sentimento, de consciência. E é duro, irmão. Quando a mulher fica fazendo consciência, joguinho, é duro com o marido, irmão. Se o marido não estiver orando, ele enfia a madeira, irmão, como diz o outro. Aí, irmão, ele taca no barraco, irmão. E a mulher também, se não for a Deus de oração, ela não percebe, irmão. Porque a verdade está bem escrito: mulher, amai o seu marido, marido a sua mulher. E outra coisa, ser submissa. Assim como também Cristo submeteu a igreja. Que é a casa que a mulher manda, a mulher quer tomar frente, a mulher quer falar muitas coisas e começa a dar, já vai ficando fora do princípio de Deus. Eu conheci um que ele chamava Procópio. A mulher dançava no forró,
pai e o marido ficavam cuidando também, lavando as louças, preparando a casa e tal, deixando tudo limpinho, para a hora que o amante e os outros voltassem do forró para tomar um café com leite. E o Brancão tinha que varrer o quintal, tinha que fazer tudo. Amém, irmão? Limpar o banheiro. Misericórdia, irmão. Hoje não é assim não. O homem ainda continua sendo um representante legal. Não é um homem bruto que vai e tal. O homem vai orar. Se ele perceber que ele está agindo com falsidade, com essas coisas, ele vai ouvir a palavra de Deus e ele vai corrigir sua vida, não é, irmão? Porque aí ele não vai querer agir assim, viver assim, dessa forma, porque não foi assim que Cristo ensinou segundo a Cristo. E segundo a Cristo é perdoar, é ter tolerância, até enquanto você vai orando e pedindo para Deus, limpando o coração, para que você não cometa injustiça. Aí ele coloca aquele sonho de Deus, aleluia. Uma coisa eu peço, aleluia. Aí você vem na igreja e fala, nossa, eu estou no lugar certo, né? Uma coisa eu buscarei, que eu possa meditar na sua palavra. Porque a gente às vezes vai dormir como crente e a gente anda de rosa, irmão. Ele escreveu que o leão fica brigando, que o leão achou que ele possa agradar, irmão. Condição da sociedade do Senhor, que ele cuidado de vós, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Aí eu fui dentro da igreja e encontrei uma falsidade lá. Então, ora, aleluia. Fez aliança contigo. Fala com o Senhor, amém? Fala com o Senhor, queima essas palavras contra mim, aleluia. E a Bíblia diz que Deus é agradou disso, aleluia, porque Deus quer, amém, manter a igreja dele fiel, aleluia, e ninguém pode quebrar. Deixa no meu coração o teu amor e pode provar minha fidelidade. Ainda que tu me pedes a te entregar a minha vida, eu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos pra vida inteira e busquei pro teu rei e não pro teu rei. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Não adianta, a falsidade não vai permanecer com o crente que ora, aleluia. Sei que tem ciúme. E sabe de Deus não é bobo, ele sabe que tem conspiração e vai orar, aleluia. E Deus não vai ouvir a sua oração, aleluia. E já vai tirar ele desse vaso, dessa armadilha, aleluia. Ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo. Já foi aquele tampinha que tapinha nas costas, meu querido, meu amigo. Teve um que deu no emprego do outro, deu bebida para ele. Ele bobeou, caiu e tomou o lugar dele, aleluia. Esse um cunhado meu viciou ele na droga. E depois ele foi jogado embora e o homem deu no lugar dele. Era amigo, tapinha nas costas. Isso no meu coração. Quantas amigas levou um marido na outra? Chegava todo dia, era amiga da família. Era muito querida, mas era falsidade, irmão. Quando a mulher foi ver, o marido foi embora. Quando ela foi ver, aí a esposa foi embora. Por ti eu darei, abra mão dos meus sonhos, abre mão, faz um compromisso com Deus, de ouvir e obedecer, aleluia. Porque Ele vai falar aqui, Ele vai falar na assembleia, aleluia, Ele vai enviar essa palavra,
palavra. E ele vai falar para deixar a sua idolatria, para deixar, aleluia, de ser desobediente, porque está escrito na palavra. Não tem como fugir da palavra. E ninguém canta lá para ele virou a revelação para Jeremias. Ele vai vir a revelação aqui nessa noite, aleluia. Aquela pessoa, aquele negócio, aquelas coisas, tudo vai ser revelado, toda conspiração, toda falsidade, aleluia. Porque não vai acabar com a igreja, não vai acabar com o fruto. Faz uma outra denominação agora. Rebalada, churianda, lá. Tudo que ele queria, aleluia, acabar com a árvore, acabar com o fruto. Ele queria acabar, aleluia, da verdade, queria acabar com a igreja. Rebalada, churianda, lá. Vai perguntar a falsidade mentira. Às vezes pode ter acabado com muita igreja que não ora. Muita igreja, aleluia, que muitas vezes não ora porque tem uma amiga mentirosa. Vai perder a igreja que não ora. Vai perder a igreja que não vem pro culto. Igreja que não coloca na presença de Deus, que não é a Bíblia. Vai perder a igreja que não se aplica no esconderijo. Rica da lavaçoa. Deus bendito, aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado seja para todos sempre nesta noite. Senhor, obrigado. Deus grande é teu nome. Deus de toda glória e de todo louvor. Envia agora brasas vivas. Rica da lavaçoa. Vai correr no fogo flamejante. Deus vai queimar no verdadeiro assentamento. Vai idolatrando dentro do lar, dentro da casa. Vai cair por terra. Vai cair todo demônio que está tramando, esperando a hora certa. Vai lhe dar o golpe. Vai ser dinheiro guardado, tramando. Vai achando que o Senhor vai levar um recurso. Vai cair que vai sair com bens, ó Pai. Vai cair, age com justiça agora. Vai cair, age agora. Esse crente que entrou na igreja com maldade. Vai cair falando que são muitos infiéis, são muitos, ó Deus, que estão agindo falsamente. Diz que é um pastor, diz que é uma pastora. Vai diz que está conosco, mas a sua vida, vai cair tem sido vida de falsidade. Age, Deus Santo, nesta noite. Deus, porque em ti, ó Deus Santo, buscamos socorro. Livra-nos, Senhor, de todo esse mal. E guarda-nos debaixo das tuas asas nesta noite. Leva a igreja em segurança também para a tua casa. E é no nome de Jesus. E todos que crêem, diga amém, Senhor, e diga graças a Deus, aleluia. Estão encerrados, amém? Ainda vamos encerrar. Domingo, o culto da família, a partir das 18 horas já estamos orando, né? Os irmãos que têm sua oferta, amém? Assim que eu encerrar, se quiser também que eu ore por alguma coisa que Deus já falou que só orar que vitória vem, aleluia, e já entendimos, entendeu também, em nome de Jesus, amém? Quem está com sua Santo Deus Pai, agrade um cafezinho, depois ali você pode beber, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Graças nós te damos, Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.